Olá! Após já ter realizado a definição dos processos da sua organização, você sabe dizer qual o primeiro passo para iniciar efetivamente a análise de negócio de um desses processos escolhidos? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo e sobre a importância da abordagem CIPOC nesta fase da análise de negócio. Para qualquer projeto de melhoria, nós começamos entendendo o processo. Então, o primeiro passo é você ter uma visão geral daquele processo. Não se preocupe em mapear o fluxo de atividades nesse momento. Compreendendo onde esse processo está inserido na organização, o analista ele consegue formular a pergunta mais assertiva. Dessa forma, ele consegue capturar aquela informação que ele busca para avançar para a próxima fase de modelagem. E muitas vezes eu acabei patinando nesse momento de extrair a informação de quem detém o conhecimento, justamente por não ter um norte, não saber quais perguntas realizar ou um escopo, uma definição da quantidade de informação que eu tinha que absorver nesse momento. E como que eu resolvi isso? Hoje eu uso a abordagem CIPOC. Através de uma entrevista muito simples, muito rápida, ela te permite documentar e compreender de forma macro todas as informações relevantes naquele momento do processo. É importante você ter dentro da sua metodologia de modelagem ferramentas maduras que já foram validadas por profissionais da área. Além da ferramenta já entregar o próprio resultado que ela promete, quando você utiliza ferramentas conhecidas, ela te traz segurança para a aplicação e também traz segurança para os envolvidos, o que facilita a sua aplicação e enriquece a agregação de valor da ferramenta. CIPOC é uma abordagem de compreensão macro dos processos, originária lá das filosofias Lean e Six Sigma. Ela é formada pelas iniciais de cada palavra-chave que constituem a ferramenta. S de supplier ou fornecedores, I de input ou entradas, P de process ou processo, O de output ou saídas e C de customer ou clientes. O objetivo é extrair e documentar as principais informações pertinentes a esse processo analisado. Através desse documento, é possível analisar a necessidade da existência desse processo e como ele se comporta. Então, além de a gente ter toda essa informação acerca do processo, nós também nos tornamos aptos a julgar qual a prioridade desse processo perante a organização, já que nós temos uma visão sobre o valor que ele entrega e se ele está vinculado à estratégia da organização, também referente à cadeia de valor. Se você não conhece, dá uma olhadinha no outro vídeo. Do meu ponto de vista, o momento mais propício para a aplicação do CIPOC, aquele momento que ele tem um valor agregado mais perceptível, é exatamente no início da fase da modelagem, que é onde você não conhece nada do processo. E ele justamente vai te auxiliar na extração dessa informação inicial, te dar uma visão geral do processo. E o analista, tendo esta visão geral, ele se torna apto a poder criar perguntas mais avançadas. Então ele pode criar um roteiro de perguntas e conforme ele vai conhecendo melhor o processo, ele está rumo ao desenho do processo, a criação do as-is, do estado atual, e segue o fluxo de análise de negócio. Agora eu vou apresentar para vocês uma das possibilidades de aplicação do CIPOC. Como vocês podem ver aqui na tela, tá? Esse aqui é um template que eu criei, mas não se prendam a ele. Se vocês procurarem na internet, existem dezenas de templates gratuitos aí para download. E não existe um correto, tá? O correto é aquele que atende à sua necessidade. Então conheça a ferramenta, conheça os vários templates, apesar de não fugir muito da base do CIPOC, né, que são as 5 palavras, mas alguns focam mais no processo, outros focam mais em entrada e saída, enfim. Esse aqui eu deixei ele bem harmônico, bem genérico, tá? Então não se foquem, não se prendam em um exemplo apenas, né? Tentem criar o que for melhor para a sua organização. Quanto ao preenchimento, também não existe uma regra, tá? Em vários blogs eu já vi alguns especialistas sugerindo
uma sequência de preenchimento. Eu não me lembro de cabeça, acredito que começava pelo output, pela saída, depois cliente, entrada, fornecedor, processo. Não me lembro muito bem, mas enfim, eu vou passar para você aquilo que eu utilizo, tá? E argumentar, né, por que eu faço dessa forma. Eu começo sempre pelo processo, tá? Por que pelo processo? Geralmente, quando eu vou entrevistar uma pessoa, ela está muito ansiosa para falar aquilo que ela faz. E em muitos casos, ela não sabe nem explicar qual é exatamente o produto que sai daquele serviço dela. Então eu começo pelo processo, porque é o que todo mundo sabe, né? A sequência de atividades que ela produz, que ela executa dentro da organização. E após ter essas atividades criadas, aí sim, eu vou para a saída, que aí fica mais fácil de enxergar, quem é o cliente que consome essa saída, e depois eu volto para a entrada, o que é necessário para ser consumido para a execução do processo, e quem entrega essas entradas, que são os fornecedores. Essa é a sequência que eu faço no preenchimento do CIPOC. Processo, saída, cliente, entrada e fornecedor. Então vamos lá, vamos para um exemplo de como preencher o CIPOC. Aqui eu escolhi um processo comum do dia a dia, né, que é da seleção de um produto no e-commerce até a sua entrega. Então, o primeiro preenchimento. Processo. Tá, isso aqui é fictício, tá? Isso aqui é mais ou menos o que eu imaginei de como eu costumo realizar uma compra, uma seleção e compra. Então, eu seleciono o produto como cliente, informo os dados da entrega e meio de pagamento, realizo o pagamento, aí a empresa passa a separar produto e informar a equipe de entrega e ocorre a entrega do produto separado para o endereço informado, que é a equipe de transporte. Tá? Então, tendo o processo mapeado, eu posso ir agora para a saída. Então, verificando esse processo, eu posso entender que a saída são os produtos selecionados entregue ao comprador, a garantia do produto e a nota fiscal. O cliente, neste caso, eu entendi que é apenas o comprador, mas podem ter diversos, né, dependendo do processo. Voltando então para a entrada, eu tenho, para poder realizar esse processo, eu preciso da disponibilização do sistema, de acesso à internet, preciso do entregador mais o meio de transporte e os meios de pagamento. E por fim, quem fornece essas entradas são equipe de TI, operadora telefônica, equipe de entrega, empresa de serviços financeiros. Então, esse aqui é o CIPOC do meu processo de seleção de um produto no e-commerce até a sua entrega. Eu fiz esse exercício mental aqui, mas com certeza você está pontuando vários outros na sua cabeça que eu não escrevi. Então, isso aqui varia muito do que você está buscando na análise daquele processo. Eu busquei aqui ser bem genérico, bem macro, tá? Mas em cada análise de negócio você vai dar um enfoque maior naquilo que você quer conhecer mais. Tá? Então, só para exemplificar, isso aqui é uma forma de aplicação do CIPOC. Pode ver que do início eu poderia não conhecer nada sobre o processo de seleção de produto e compra, né, e até a entrega do e-commerce, e fazendo essas perguntas para quem trabalha na área, eu já começo a ter uma visão geral do processo. Então, a partir de agora, tendo essa informação disponível, eu começo a fazer perguntas mais específicas para cada item que eu conseguir listar, até que eu tenha informação, né, consiga toda a informação necessária para fazer o desenho do meu as-is e ver todo o estado atual, como ele trabalha hoje, e aí sim, analisar gargalos, analisar pontos de melhorias, problemas, né, sugestões que a própria área já dá de onde tem problemas, onde eu poderia aplicar essas soluções, enfim, e por aí segue rumo ao fluxo de melhoria do processo. Concluindo, então, CIPOC é uma ferramenta, uma abordagem que tem o propósito de nortear o analista nesse primeiro contato com o cliente, facilitando a extração inicial da informação durante a fase de modelagem. É uma ferramenta de uso extremamente simples, fácil aplicação e uma documentação ágil. E o seu valor agregado principal é a visão geral que ele proporciona aos envolvidos do processo. E se você pretende evoluir seu conhecimento em BPM, não deixe de acompanhar os outros vídeos do canal. Até mais!